Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Magalhães e eu sou formado em Física pela USP e atualmente estou terminando o meu mestrado em Astronomia também pela USP. Nesse vídeo aqui eu queria falar sobre uma coisa um pouco diferente. Eu queria contar sobre dois projetos de duas ideias completamente idiotas que eu fiz durante a minha graduação, mas que acabaram mudando a minha vida em muitos aspectos. A primeira delas se tornou um perfil no Twitter com mais de 8.000 seguidores atualmente, e a segunda delas se tornou a maior comunidade mineira existente na USP hoje em dia. Eu entrei na USP por transferência externa vindo da UFMG em 2021. E lá na UFMG existia um perfil de Twitter muito conhecido, que era um cara que programou um bot no Twitter, falecido Twitter, hoje em dia é X, para contar quantos dias faltavam para as férias das faculdades mineiras, Então, se eu não me engano, ele calculava da UFMG, da UFOP, de algumas assim. E esse perfil, ele era, assim, certamente conhecido, assim, dentro de uma bolha ali, que eu lembro que ele tinha os seus 1.000 e poucos seguidores. E quando eu fui para a USP, no meu primeiro semestre, eu percebi que não existia um bot das férias para a USP, Aí eu estava começando a me familiarizar melhor com programação, que a gente aprende durante a graduação. E eu pensei, por que não fazer um projetinho que seja um bot das férias para a USP, Na época eu já gostava muito de fazer projetos de programação que não envolviam astronomia, que não envolviam física, simplesmente coisas para serem hobbies e também para eu me entreter ali, aprender um pouco mais sobre programação. Então eu falei, por que também não fazer algo que vai ser útil, Mas na época eu não tinha a menor ideia como fazer isso, Eu não sabia a parte de programação responsável por isso, eu não sabia como que eu ia conseguir colocar um bot dentro do Twitter, Sendo que cada vez mais eles estavam sendo mais excludentes com bots, Então o que eu fiz foi realmente ir atrás, Eu lembro que eu fui no perfil desse bot existente, eu fui atrás do código que ele usou, e se eu não me engano ele tinha usado Java, e era uma coisa muito complicada, Porque eu lembro que fazia o bot dele entrar numa planilha do Excel que tinham todas as datas lá escritas. Eu lembro que eu vi aquilo e eu pensei, meu Deus, eu não consigo fazer isso é muito trabalho, não vai dar certo. Só que eu comecei a pensar, cara, talvez exista um jeito mais fácil de escrever esse mesmo código, E aí eu comecei a pesquisar. E aí foi nessa parte que eu acabei aprendendo bastante, na verdade, Eu comecei a pesquisar bibliotecas do Python, que era a única linguagem que eu sabia na época, para conseguir fazer uma coisa parecida. E eu descobri uma biblioteca que chama DateTime, que eu consigo colocar o dia que as férias começam, ele consegue calcular qual o dia é hoje. Aí eu fiz uma simples subtração e consegui encontrar quantos dias faltavam para as férias. Então, tipo assim, aquilo que o cara fez com muitas linhas, eu acabei fazendo ali com umas 4 ou 5. Inclusive tá no meu GitHub aqui, se você quiser ver o bot, eu vou colocar na descrição. Mas outra coisa também que eu precisava era que eu tinha que descobrir como colocar o bot no Twitter, Como conseguir realmente fazer que ele seja um robô que vai todo dia falar quantos dias faltam para as férias, E aí, a partir disso, eu comecei a entrar mais no mundo de como funciona a API do Twitter, como que eu faço para me inscrever para ser um desenvolvedor, que tem um tempo de aprovação e eu tenho que pegar umas chaves, é uma coisa um pouco chata assim, mas que na época eu não sabia. Então eu lembro que eu pedi ajuda para um amigo meu que já tinha feito bot antes, ele me deu uma explicada assim por cima, e eu assisti muito vídeo aí, fui atrás. No fim das contas, eu consegui criar o bot. Em pouquíssimo tempo, ele atingiu milhares e milhares de seguidores. Hoje em dia, ele está com mais de 8.000 seguidores. É uma coisa também que vai, a cada semestre ali, se nutrindo, Porque todo semestre tem gente entrando na USP e mesmo assim as pessoas que saem muitas vezes não deixam de seguir. E eu já passei por vários momentos engraçados por causa desse bot, Eu já vi professores que seguem o bot e não sabiam que eu era o responsável por ele, funcionários, alunos que quando descobriram pediram para tirar foto, pessoas que ficaram super surpresas porque já me conheciam há muito tempo, mas não sabiam que eu tinha criado o bot. E eu, inclusive, também já cheguei a fazer uma publi por causa desse bot, Existe uma loja de roupas da USP lá dentro do campus e eles me deram algumas roupas em troca de eu anunciar a loja deles. E eu também estou sempre procurando aí mais maneiras de como monetizar esse bot, mas sinceramente essa não é o motivo pelo qual eu criei ele, também não é minha praia, mas se der, muito bom também, Se você souber, me avisa. Inclusive, eu lembro que essa carinha do bot aí, na época eu queria que ele tivesse algo bem emblemático, assim, que as pessoas olhassem, lembrassem que é ele. Então eu paguei para um artista criar isso na época aí, que era alguém da USP também. E talvez no futuro eu troque, talvez eu pague para outra pessoa para ele ter uma outra cara. Mas ele ainda existe e se tudo der certo ele vai existir por muito tempo. E eu gosto muito desse projeto. Gente, eu tô do lado de um aeroporto aqui, Toda hora vai passar avião. Então agora vamos para o segundo projeto, que esse aí tem um lugar especial no meu coração e sempre vai ter, que é o Mineirusp, que é a maior comunidade mineira da USP. Vamos começar pelo início. Tinha acabado de chegar na USP também,
estava fazendo os meus primeiros amigos, estava começando a entender que a vida em São Paulo não é igual à vida em Minas Gerais, que as pessoas de São Paulo são bem diferentes das pessoas de Minas Gerais e de Belo Horizonte. E um belo dia, uma bela noite, na verdade, eu estava numa festinha com o pessoal que eu estava conhecendo ali do meu instituto, e tinham vários mineiros, né? E eu percebi que nós, mineiros, a gente estava agrupado ali no cantinho, né? Um abraço especial aí pra Raquel, pra Indy, que foi uma das pessoas que estava presente nesse momento e ajudou na criação dessa ideia. E a gente estava lá, conversando, e aí a gente falou assim, nossa, a gente podia fazer um grupo dos mineiros do IAG. Aí eu olhei para isso e realmente, né, esse grupo podia acontecer. Aí depois eu fiquei pensando nisso, porque a gente podia, na verdade, fazer um grupo dos mineiros da USP, né, por que não da USP? E aí, pouco tempo depois, eu lembro, assim, numa madrugada, eu sentei no Canva e fiz a arte, né, que é o Triângulo Mineiro, junto com Mineiros Unidos da USP. Falei, cara, Mineirusp. Criei o grupo, coloquei essas pessoas que estavam envolvidas lá no momento e falei, galera, vamos anunciar. E aí, como o bot das férias já estava em alta, ele já estava com seus, sei lá, 4 mil seguidores, eu publiquei o link no bot das férias e falei, mineiros, entrem. Tem que fazer uma triagem, né? Tem que ver o DDD da pessoa, né? Tem que dar uma olhada ali. Se depois ela for um falso mineiro, a gente tira do grupo. Mas, fato é que o grupo aconteceu. E esse grupo ele foi responsável por momentos incríveis da minha graduação. Ele realmente mudou muitas das formas, das pessoas que eu conheço, é o jeito como eu vivi durante a minha graduação, e até hoje ele muda, né? Assim, a gente já fez o Beco dos Mineiros, né? Que é o Encontro dos Mineiros no Beco da USP, a gente fez 2 edições, a gente já encontrou os mineiros, né? Em festas que estão acontecendo dentro da USP. Esse grupo também proporcionou para que muitas pessoas que vieram de cidades minúsculas de Minas Gerais se encontrassem lá com outras pessoas que também vieram das mesmas cidades. Ele já proporcionou caronas para Belo Horizonte, primos se conhecendo, assim, coisas maravilhosas, sabe? Gente trazendo cachaça e queijo para São Paulo para vender aqui. Então, assim, é incrível. Eu queria muito poder ter mais tempo, assim, para me dedicar a esse grupo, né? A gente já pensou em fazer copos, canecas, camisas. Infelizmente nunca foi para frente, porque todo mundo tem uma vida, né? Mas é muito legal. Uma coisa muito interessante também que aconteceu numa época foi que um desses caras do Mineirusp, do marketing, utilizou o Mineirusp para o trabalho de final de curso dele, né? Que ele queria falar sobre a comunidade mineira dentro da USP. E ele rolou um censo ali, na época tinham só uns 250 pessoas no grupo, né? Mas ele rolou um censo para ver, assim, quais times de futebol as pessoas torciam, de quais lugares de Minas elas viam, né? E aí a gente viu que a maioria era de Belo Horizonte, mas também a parte do sul de Minas ali estava bem presente, né? Mais próximo de São Paulo, e várias coisas desse tipo, assim, várias informações super interessantes, que foi muito legal na época, e eu fico feliz desse grupo existir e poder proporcionar tudo isso para esse tanto de gente. Então, Mineirusp, na minha sincera opinião, a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Mas então é isso, era um vídeo curto, diferente, eu só queria contar pra vocês que nem tudo que você faz na sua graduação tem que ter a ver com crédito, nem tudo que você faz tem que ter a ver com nota, né? E de vez em quando é bom você dar esse espaço para deixar a criatividade acontecer, e você pode acabar aprendendo muita coisa com isso, ou não aprendendo, mas vivenciando e conhecendo pessoas e tendo experiências, e tá tudo valendo, né? Então não se prenda somente no currículo acadêmico, na graduação, você vai formar e vai trabalhar e vai embora, não, sabe? Deixe-se explorar para coisas além. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.